Senhor, abre os nossos lábios e a nossa boca proclamará os teus louvores. Adoremos ao Senhor, bendigamos a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre. Amém. O dia já chegou ao fim, já se faz um pouco tarde. Para mim já se faz bastante tarde, porque cheguei de uma dupla jornada de 2 celebrações eucarísticas. E com muita gratidão a Deus, nós hoje refletimos sobre a parábola dos talentos. E algumas lições que nós aprendemos nessa parábola de hoje passa pelo reconhecimento de que Deus não é injusto quando resolveu dar 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Muitas vezes nós podemos perguntar, mas por que fulano tem 5 e eu só tenho 2? Ou por que fulano tem 2 e eu só tenho 1? E a gente podia afirmar que Deus não é injusto quando faz isso, porque Deus dá a cada um de nós segundo a medida daquilo que nós somos capazes de gerir. Na parábola de hoje, em que nós refletimos, diz que aquele senhor, quando resolveu ausentar-se do país, chamou 3 dos seus empregados e distribuiu entre eles talentos. Era uma moeda de ouro valiosíssima, com um peso muito grande. Imagine que nós podíamos pensar que aquele que recebeu um talento recebeu muito pouco, mas um talento naquela altura era o equivalente a 20 anos de salário de um empregado daquela época. Portanto, não é assim tão pouco quanto parece ser. E aquele homem que escondeu o seu talento, ou a sua porção daquilo que lhe fora confiado, o fez por medo. Quando chega a altura do ajuste de contas, ele, ao contrário dos outros 2 que apresentam um resultado muito positivo daquilo que lhes fora confiado, ele diz, olha, sabendo que eras assim e que semeias, ajuntas onde não semeias, o que eu resolvi fazer foi esconder o teu talento com medo de o perder. E sabe, queridos irmãos, o medo paralisa a nossa capacidade de ação. O medo faz com que nós enterremos a nossa cabeça e não saiamos para a luta. O medo, quando não administrado, pode nos causar muitos danos. Quando Deus distribui a cada um de nós segundo a nossa capacidade de administração, Deus não está sendo injusto, muito pelo contrário. Deus está sendo um Deus cuidadoso, um Deus que nos conhece e um Deus que sabe até onde é que nós temos capacidade para gerir aquilo que Ele nos confia. Quando nós enterramos aquilo que recebemos por medo, nós deixamos de abençoar aqueles que estão ao nosso redor. As palavras daquele senhor para os seus empregados, os 2 empregados que lhe apresentaram um resultado muito favorável, foi: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Vem participar da recompensa. E, ao contrário disto, o servo que teve medo, que foi negligente, também ouviu uma palavra do seu Senhor, mas uma palavra muito difícil de ser compreendida. Servo mau e negligente.
sabias quem eu era. Por que não entregaste o meu dinheiro num banco para que pudesse, quando voltar, receber com juros? E a palavra foi muito dura para aquele homem, porque o Senhor disse: tirai-o e dai-o ao que tem 10. A intenção, meus queridos irmãos, é que quando nós recebemos os talentos, os dons que Deus nos deu, é que nós façamos com que esses dons e esses talentos possam reproduzirem-se. E que a nossa comunidade, a comunidade em que nós estamos inseridos, possa ser abençoada com aquilo que Deus nos deu. E que nós estejamos aptos para o trabalho, para o serviço, e que quando chegar o dia em que vamos prestar contas também ao Senhor, nós possamos ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Que nunca sejamos daqueles que vão ouvir as palavras proferidas para o servo que recebeu apenas 1 talento ou 100 moedas, como dizem também algumas das versões que nós estamos habituadas. E eu queria finalizar essa breve reflexão colocando para si uma pergunta: o que você tem feito dos talentos que Deus te deu? Como você tem usado os talentos que Deus te confiou? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.